Olá, meu nome é Glauceni Moura, eu faço curso de Pedagogia, já estou cursando o segundo período na Faculdade Estácio de Sá. Vou apresentar o meu PCC da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Título da atividade de prática como componente curricular: Desenvolvimento e Aprendizagem da Criança. Objetivos: identificar as características do desenvolvimento físico-motor, afetivo-emocional, intelectual, moral ou social nos sujeitos determinados acima. Desenvolver um relatório sobre a observação realizada para entender como essas características influenciam o desenvolvimento da aprendizagem nesses sujeitos. Relacionar teoria e prática para entender os fenômenos observados e para a escrita do relatório. Observar uma criança que pode ter 3 meses até 12 anos de idade por alguns dias e estabelecer a relação entre os aspectos psicossocial, bissocial e conectivo dessa criança. Introdução. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Ela também é responsável por estudar, analisar as pessoas como indivíduos. A palavra psique pode ser traduzida como a mente, e logia significa estudo, ou seja, a psicologia é o estudo da mente humana. A psicologia da educação faz o uso das técnicas e ferramentas proporcionadas pela psicologia, aplicando-as no trabalho do professor, facilitando o aprendizado. É possível trabalhar com as especialidades tanto das crianças quanto dos adolescentes. Ambos possuem processo de desenvolvimento e necessidades distintas. Isso sem mencionar o fator individual. Cada pessoa é única, assim como cada fase da vida. Um dos mais importantes pesquisadores da educação e pedagogia foi Jean Piaget. Ele foi um biólogo, psicólogo e filósofo. Através da minuciosa observação dos seus filhos e principalmente de outras crianças, Piaget impulsionou a teoria conectiva, onde propõe a existência de 4 estágios de desenvolvimento conectivo. Os estágios inteligentes são sensório-motor, de 0 a 2 anos, pré-operatório, de 2 a 7 anos, operatório concreto, de 7 a 11 anos, e operatório formal, 11 em diante. Jean Piaget é um ponto de referência essencial no estudo sobre o desenvolvimento conectivo de crianças. Ele dedicou toda a sua vida a estudar sua infância, mesmo a de seus próprios filhos, para expor os segredos do desenvolvimento. Relatório da observação. Sujeito da observação: Ana Carolina Soares. Idade: 7 anos. Escolaridade: ensino fundamental, 2º ano, no período da manhã. Observação por 2 dias. Início às 7h15 da manhã, término às 15 horas da tarde. Local da observação: casa do mesmo. Primeiro dia de observação. No primeiro dia de observação, iniciei por volta das 7 horas com a Ana Carolina. Ela inicia a sua rotina diária. Ao levantar, ela escova os dentes, toma café e se arruma para mais um dia de aula remota, online. Devido à pandemia, todos da família estavam em isolamento social. Suas atividades escolares iniciam-se das 8 horas e terminam às 11h30. Depois de tudo pronto para as suas aulas, pega o celular, porque as atividades é enviada em PDF em um grupo da escola, e geralmente a professora passa 2 atividades por dia, uma de português e outra de matemática.
Então a mãe imprime a tarefa e dá para Ana Carolina dar início aos seus estudos. Observei que ela tem um bom envolvimento. É uma menina bastante inteligente, tem uma coordenação motora excelente, ela acompanha tudo com atenção e quando tem alguma dúvida na hora de fazer os exercícios, pede ajuda à sua mãe, que a explica com dedicação e assim conseguindo realizar os exercícios com muito capricho. Após o término das aulas, é hora do almoço. Ana Carolina se alimenta muito bem para uma menina de sua idade, que precisa de energia para as atividades diárias. Logo após o almoço, ela foi assistir desenho na TV até às 1h. E logo em seguida tomou um banho e ficou preparada para a aula de reforço online. E a aula inicia às 14h e vai até às 15h. Segundo dia de observação. No segundo dia, a rotina é basicamente a mesma. A Ana Carolina acorda e logo se prepara para a aula online. E nesse dia a professora passou leiturinha. Então Ana Carolina realizou as atividades e a mãe acompanhou na leitura, que é enviada em áudio para o grupo e a professora avalia o desempenho da criança. Foi percebido que ela tem pouca dificuldade na leitura das palavras. Quando terminou a aula, percebi que ela é uma criança muito tranquila, independente e criativa, sendo muito organizada com seu material. Ela almoçou e depois escolheu brincar em vez de assistir. Antes da aula de reforço online, Ana Carolina foi brincar com seu irmão de 3 anos e nesse dia ela demonstrou ser uma criança criativa, afetiva e alegre. Desenvolvimento físico-motor. Ana Carolina é uma criança saudável, tem pele parda, olhos cor de mel e cabelos longos cacheados. Se expressa muito bem e muito extrovertida. Conexão e aprendizagem escolar. Ana Carolina é muito inteligente, ela revela habilidades motoras, coordenação motora, sequência lógica, percepção visual e capacidade de análise e síntese adequados à sua idade. Já entende que tudo tem o seu tempo, respeita os horários e executa com êxito as atividades propostas pelas professoras. Desenvolvimento social. Ana Carolina tem uma boa relação com sua turma, é comunicativa e participativa nas aulas, é muito carinhosa e dedicada com sua família. Desenvolvimento emocional. Aparenta ter um desenvolvimento emocional compatível com sua idade. É uma criança alegre e bem cuidada. Análise das situações observadas com base nas teorias do desenvolvimento de Piaget. Fase operacional concreta. Este período inclui os anos entre o 7º e o 11º ou 12º ano de vida. Nesse estágio, a criança conseguiu deixar para trás toda a confiança que tinha em seus sentidos. Aqui podemos ver o desenvolvimento dos conceitos, incluindo a capacidade de entender que mudar a forma de algo não altera a quantidade. A criança começa a construir uma lógica de classes e relacionamentos que não está relacionadas dados perspectivos. A criança entende as mudanças e entende elas também podem ocorrer na direção oposta, adicionando em vez de excluir, por exemplo. É um aspecto importante e que ela pode realizar essas ações em seus pensamentos sem a necessidade de material concreto. Embora ela seja capaz de realizar certas ações e atividades lógicas, ela só pode realizá-la com objetos específicos com quais é conhecido. Ela não pode teorizar o que não sabe ou o que está fora do seu conhecimento perspectivo. A criança desenvolve essa habilidade na próxima fase. Se lhe perguntarem, por exemplo, qual é a vareta maior entre várias, ela será capaz de responder acertadamente, comparando mediante a ação mental, ou seja, sem precisar medi-las usando a ação física.
Então, essa foi a minha observação. Muito obrigado